Uma pedra na vesícula pode sumir sozinha? Pode, pessoal, mas não vão entender que ela fez uma mágica e puf, desapareceu. Fica aí que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. Esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando a gente fala de pedra na vesícula sumir, a gente vai levantar uma série de hipóteses relacionadas a isso. Por quê? Porque não é simplesmente o fato do paciente ter uma pedra na vesícula e de uma hora para outra ele chegar a um exame que não mostra mais pedra na vesícula, que a gente vai levantar a mão, começar a aplaudir e tudo mais. E não entendam que o médico ele é pessimista, não é isso. O médico ele é feito para desconfiar. Porque os principais problemas em medicina que ocorrem, aqueles realmente que dá problema, são os detalhes, são aquelas coisas mais raras e que ninguém percebeu. O simples, pessoal, como você vê no pronto-socorro, que você mesmo fala, vou no pronto-socorro, o médico só passa dipirona e ibuprofeno. É isso, pessoal, em 90% das vezes, até mais, é o que vai resolver. Porque até se o paciente não tivesse tomado a dipirona e o ibuprofeno, ela ia se resolver sozinho. Então a gente tem que agir nos detalhes. Quando a gente tem uma pedra na vesícula que a gente está avaliando, uma coisa muito importante é o seguinte: qual o tamanho da pedra? É uma pedra menor do que 4 milímetros ou maior do que 4 milímetros. E por que eu falo isso? Olhem a vesícula biliar. Esse ductozinho que liga a vesícula à via do fígado se chama ducto cístico. Em média, num adulto ali médio, ele tem mais ou menos 3 a 4 milímetros de diâmetro. Essa é a espessura do ducto cístico. Se eu tenho uma pedra menor do que 4 milímetros, que o paciente tinha feito um ultrassom e depois ele volta com um ultrassom que não tem mais pedra, você pensa, o que aconteceu? Foi erro de diagnóstico do primeiro ultrassom, que viu que não tinha? Essa pedra se desfez por uma questão bioquímica, ou seja, era de colesterol, se desfez, evaporou e sumiu? Ou essa pedra saiu da vesícula biliar? E aí vem a outra pergunta. Se essa pedra saiu da vesícula biliar, ela está na via do fígado ou ela passou direto e foi embora? Vocês entenderam por que a gente não comemora? E se essa pedra saiu e está lá na via do fígado? E que Deus o livre vai gerar uma pancreatite lá na frente. Então, se o paciente ele tem essa característica e de uma hora para outra ele chega sem pedra nenhuma, eu tenho a obrigação de investigar esse paciente para que ele não corra nenhum risco lá na frente. Aí a gente vai fazer um exame de colangiorressonância. É essa imagem que eu estou mostrando para vocês. A colangiorressonância, pessoal, em última análise, vai ser uma ressonância apenas dessa região. Apenas da região da vesícula biliar e da via do fígado. Nenhuma outra, somente ela. É só ela que a gente vai ver. Quando a gente faz essa colangiorressonância, se disser que não tem pedra nenhuma, ou seja, ela está totalmente livre, não tem pedra nenhuma, maravilha, aquele paciente não tem mais pedra, aquela pedra não está lá fora. E aí, meu amigo, se a pedra evaporou, se a pedra desceu e foi embora, isso já não vai fazer diferença porque a gente nunca vai saber o que aconteceu, nem se foi um erro de diagnóstico. O que a gente sabe é que não tem mais pedra e a gente fez a ressonância e aquele paciente está livre de ter uma complicação, que era o que mais preocuparia a gente, porque a gente comemora, depois o homem está com uma pancreatite, aí não dá. Agora vamos para o segundo exemplo. Digamos que o paciente tem uma pedra maior do que 4 milímetros. Teoricamente, não é para essa pedra passar nesse ductozinho, se é mais de 4 milímetros. E não dá para ela passar se esfregando não, pessoal. Essa própria via, esse próprio ducto cístico, ele é todo tortuoso. Ele tem válvulas dentro dele, ele tem tipo um catarrinho na superfície dele. Não é tão simples como um cano de PVC que você solta e a pedra cai lá embaixo. Não, a pedra, mesmo que seja do mesmo tamanho do diâmetro do tubinho, não vai passar direto com facilidade não. Ela ainda vai passar rasgando, vai precisar da pressão da contração da vesícula biliar para poder expulsar ela lá na via do fígado.
Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. E aí, se eu tenho uma pedra maior do que o diâmetro, aí para essa pedra sair o negócio é russo. E aí o que acontece? O paciente tinha uma pedra maior do que isso, de uma hora para outra a pedra não tem mais. Aí você pensa, meu pai, evaporar é mais difícil, porque a pedra é maior. E aí você pensa da mesma forma, será que o colega do primeiro ultrassom errou? Será que essa pedra se quebrou ao meio, tinham duas partes e elas saíram e foram para a via do fígado? E aí vem tudo de novo, da mesma forma você tem que investigar, porque você pode pensar, será que ele mediu errado? Será que ao invés de serem pedras maiores, eram pedras menores? E aí, novamente, você vai fazer todo aquele protocolo para saber se essa pedra foi embora, não está mais lá e não está gerando nenhum tipo de risco para aquele paciente, fazendo a colangiorressonância para confirmar que não tem pedra nem dentro da vesícula e nem fora da vesícula na via do fígado, para que aquele paciente não possa correr risco de ter uma pancreatite, que aí sim é uma doença mais grave. Então esse é o tipo de coisa, pessoal, que a gente sempre tem que analisar. A gente não pode simplesmente aceitar um exame e aquele exame bater o martelo e você não fazer absolutamente mais nada. O médico ele tem que pensar lá na frente, ele tem que estar pensando na saúde do paciente. Porque o paciente, só de ter desaparecido, ele acha que aquilo foi supernatural, que foi uma sorte que ele teve e que ele agradece a Deus e que ele quer comemorar. Mas infelizmente não é assim que as coisas acontecem e o médico está ali para desconfiar e ver se tem alguma coisinha fora do lugar para que ele possa avaliar, para que ele possa corrigir, para que aquele paciente não tenha problemas lá na frente. E principalmente quando a gente está falando de pancreatite, que é uma doença extremamente grave. Quando o paciente me pergunta, doutor, uma pedra pode quebrar? Claro que pode. O que não faltam são tipos de pedras. E quando a gente fala quebrar, pessoal, não é para você achar que a pedra vai quebrar dentro da vesícula porque você bateu com a barriga numa mesa, na parede, aí chocou a pedra lá dentro, ela quebrou. Não. Às vezes as pedras elas se aglutinam, os cristais se aglutinam de uma forma muito pouco sustentável. Então ela se aglutina, mas ela não tem uma sustentação muito grande. E naturalmente aquela aglutinação dos cristais se rompe. E aí ao invés de você ter uma pedra só, você tem duas pedras muito menores. Isso são os motivos pelos quais, quando o paciente tem pedra na vesícula, que ele não tem indicação cirúrgica, é por isso que a gente tem que fazer o acompanhamento, para saber se a pedra aumentou. Por quê? Porque se a pedra passar de 3 centímetros, tem que operar, porque aumenta o risco de câncer de vesícula. Para saber se aumentou a quantidade de pedra, se alguma pedra quebrou. Então esse é o motivo do acompanhamento. Vocês conseguiram entender? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês, tá bom? Como eu sempre digo, se afastem de pessoas tóxicas que transformam o seu dia em algo ruim.